Olá, boa noite. Esse é o meu amigo Jonas. Boa noite. Esse aqui é meu amigo Natan. Que tal um tempo de mesa? Queremos ter com você um tempo de mesa a partir de agora. Meus amigos, chegamos até aqui então, né? A partir de hoje, esse projeto se dará início aqui, nessa mesa, e nós queremos apresentar para você o nosso trabalho, apresentar para você aquilo que Deus tem colocado ao nosso coração. Como já foi apresentado, aqui eu estou com o meu querido irmão, amigo, companheiro da obra de Deus, Natan Machado, e para mim, apresentar ele é apresentar um irmão, é apresentar um amigo e apresentar um servo de Deus que tem um coração pouco encontrado nos dias de hoje. Então, meu amigo, obrigado por esse tempo todo e por a gente poder transmitir aquilo que Deus colocou no nosso coração a partir desse projeto. É uma graça de Deus. Na verdade, mais do que a gente tem mania de falar sobre trabalho, mas isso não nasce de uma forma profissional, né? Mas que a gente tem muitas conversas e há algum tempo Deus tem falado ao nosso coração. Há muito tempo a gente tem tratado sobre isso, idealizado, mas nunca tinha acontecido realmente. Aprove a Deus que o momento chegou e que a gente está tendo essa oportunidade de dividir com as pessoas aquilo que a gente conversa, que é o simples, que é a ideia daqui, né? Que é aquela coisa que a gente fala tanto sobre que nós adoramos no culto, nos entregamos no culto, louvamos a Deus no culto, mas que o que realmente faz a diferença e nos aproxima é esse tempo de mesa, né? Tanto eu com outra pessoa, né? No teu caso, quanto também de Deus, né? A gente começa a falar das coisas de Deus, às vezes até a gente começa a observar pela conversa o quanto Deus tem sido grandioso com a gente, e a gente às vezes na correria da vida nem percebe o quanto Deus tem sido bom ou quanto essas conversas informais têm feito diferença na nossa vida, né? É uma coisa que a gente conversa muito. O nosso tempo de mesa, ele não nasce na semana passada para cá. Não nasce quando a gente vai entrar dentro de um estúdio, né? E daqui a pouco a gente quer também fazer aqui a apresentação no estúdio onde a gente está. Mas nasce de 8 anos de amizade, de convivência, né? Nasce... Na verdade, nem dá para dizer de amizade, porque o nosso começo foi muito conturbado. Foi. Conturbado, não dá para dizer Fala conturbado da tua parte, também. então, como que foi Não me digo conhecer. conturbado, assim, mas um pouco difícil, né? Porque eu mudei muito. A pessoa que me conheceu 5 anos atrás já não me conhece mais. E no começo ali, quando eu ainda era um rapaz solteiro que estava indo lá na igreja, que tu congregava junto da minha esposa, a visão que eu tinha da tua pessoa, até por eu ser uma pessoa espaçosa, né? Expansiva. E que gosta de atenção, como tu era uma pessoa de muito destaque, né? E tu era muito solícito, até a tua forma de ser solícito me incomodava, mas porque na verdade no oculto parecido. era exatamente uma admiração ou até esse cara tá fazendo o que eu devia estar fazendo, né? Eu lembro de um episódio bem que dá para exemplificar isso, que foi aquela vez do hambúrguer, né? Eu acostumado a ser o mestre cuca, a ser o chefe de cozinha, que o pessoal admira. Aí eu recém tinha chegado na igreja e falei assim, vamos fazer um lanche para custear fundos para ajudar na construção da igreja. Não, então vamos fazer hambúrguer. Daí eu queria fazer hambúrguer, daqui a pouco tu já assim, não, vou fazer junto com o Natan. Assim, o que esse cara quer, né? Me incomodando. Mas mas é aquela coisa, né? De repente, se a gente
voltando de novo, se torna clichê. Mas se a gente ficasse só vivendo o culto, Sim. né? Que é importante, a gente sabe que é Sim. muito importante. É a expressão, né? Isso, adoração, da nossa entrega. fé, isso. Só que se a gente ficasse vivendo nós dois só o culto, a gente podia estar hoje, até hoje no mesmo estágio de que a gente se conheceu e de repente nunca se aproximaria, e de repente também, como eu acredito que eu me aproximei de Deus também pelos conhecimentos da tua... por te conhecer mais um pouquinho, eu também entendo que essa evolução também faz... A nossa amizade faz parte dessa minha evolução, assim como eu tenho certeza que também foi para ti, né? Então, esse tempo que a gente foi se dando de fazer uma janta junto, de estar em alguns momentos junto, sofrer junto, Sim. chorar junto, rir junto. Apanhar junto. Exato. Ser acusado junto. Ser acusado junto. Então, isso tudo acabou que a gente criou uma intimidade que não vem só do nosso querer, né? Eu acredito plenamente que além da nossa vontade, vem também da vontade de Deus, né? Sobre tudo isso. E hoje é totalmente diferente, né? Hoje Exato. nós somos irmãos, mais do que amigos, né? Irmãos. Não, é que é uma coisa que tu fala e é o que nós queremos destacar nesse tempo que nós vamos ter aqui, das coisas que nós temos postado no Instagram, daquilo que nós vivemos já há mais de um ano trabalhando esse conceito do tempo de mesa. É o resultado de quando alguém se permite viver uma intimidade. Eu vou falar da minha parte. Quando eu te conheci, uma vez tu usou uma expressão para mim, tempos depois, eu nunca vou esquecer. Tu falou assim, nós éramos dois galos de briga. Que a gente não brigou, a gente nunca brigou, mas nós éramos dois galos de briga no mesmo ambiente. E aquilo foi por tu chegar, tu ser uma pessoa expansiva, por tu ser uma pessoa que ocupa espaço. E aí eu estava ocupando o meu espaço e talvez naquele momento, pela minha imaturidade, isso me trouxe um certo receio. E que, né, abro aspas aqui, o que esse cara pensa que está fazendo aqui agora, né? Eu já estava aqui antes, né? A gente às vezes esquece que o Senhor Jesus, quando chamou o pessoal às 8 da manhã, né, naquela parábola, ele disse, eu vou pagar o mesmo salário para aquele que chegou às 5 da tarde, porque quem paga sou eu, a seara é minha. Então... Mas a imaturidade nos leva a ter uma certa restrição que a mesa corrige. E isso foi a nossa história. Quando nós nos permitirmos ser amigos na mesa, a nossa história começou espiritual, a nossa história de amizade começou a se unir, a se juntar. Então, né, como você sabe, esse podcast aqui, né, chamado de Tempo de Mesa, o conceito é esse, é deixar que a mesa vai fazer o trabalho que muitas vezes a pouca convivência não permite que seja feito. Então, para mim, eu cresci espiritualmente, mas também cresci como pessoa, né? Conhecendo o teu coração. Eu falo muito isso até em conversas na igreja, para o nosso pastor e para pessoas que falam da tua pessoa. Eu digo, o Natan tem um coração diferente. Ele tem um coração que eu não tenho. Talvez eu vou ter uma coisa que ele não tem, mas a mesa uniu as qualidades e não dividiu. Né? A mesa somou, não subtraiu. Então, para mim é uma honra e uma coisa que nós conversamos esses dias. Essa mesa aqui reflete 8 anos de convivência, de perdão, de muitas vezes não concordar, mas de entender que nós temos um propósito juntos. E isso é o que nós queremos trazer para essa mesa e refletir para todos aqueles que nos acompanham. Tem muito também de se despir, né, de algumas coisas, porque se nessa situação, tanto eu quanto tu, ou uma pessoa que nesse momento de repente esteja passando por uma situação parecida, a gente em algum momento a gente botou a mão na consciência e pensou, poxa, eu acho que eu estou sendo muito orgulhoso, tem que dar uma chance para que essas coisas aconteçam, né? Então, e ver que as nossas atitudes não eram por más intenções. Não é que nem aquele negócio de novela das 8, né? Vou fazer mal para aquele cara porque ele está tomando meu lugar, então eu vou... Não. Era porque nós temos algumas características parecidas, entre elas, nós não sabemos ficar em um lugar, ver as coisas acontecendo de uma forma errada e não agir, né? Então, e
isso me incomoda demais. E não é só com igreja ou só com trabalho, é em qualquer situação. Eu sou uma pessoa que não costumo lidar bem com injustiça ou com as coisas mal feitas, ou ver uma pessoa, às vezes, com boas intenções de fazer a coisa certa, mas não saber como fazer, e eu simplesmente passar pelo lado e dizer, deixa se ferrar. Não. Eu já tenho uma mentalidade mais de, poxa, eu sei que ela pode fazer menos força se ela usar a cabeça da maneira que eu sei usar, né? Ou que eu já passei pelo pesar, então... Isso chama-se proatividade, né? Isso não é uma característica de todos. E a nossa vontade não era fazer mal um ao outro. Não, a nossa vontade era justamente trabalhar, e a gente estava no mesmo espaço, só que a gente conseguiu descobrir também que nós todos, na realidade, que naquele começo ali, a gente estava numa igreja muito pequena, com poucos trabalhadores, mas dentro das nossas limitações a gente conseguiu fazer muita coisa. E não digo só de estrutura, mas de alcançar pessoas. Né? Graças a Deus, eu não falo isso para me gloriar, quem conhece sabe, mas muitas vezes, às vezes eu achava que tinha pregado uma palavra rasa, alguma coisa que de repente era um pouco do meu coração, e muitas vezes, meses depois, alguém chegava e falava assim, Natan, aquela tua palavra lá, eu estava passando por essa situação. Então a gente via que a gente realmente tinha algo de Deus para entregar. Tu sabe de uma coisa que eu aprendi esse ano, deixa eu contar para ti aqui, eu abri um parênteses, a gente ainda vai fazer as apresentações ainda todas. Eu vou contar uma coisa que eu aprendi esse ano, eu compartilho muito com a Pamela, que é a minha namorada, minha futura esposa, que está aqui com a gente hoje. Eu compartilho com ela isso, é o seguinte: semente plantada não se mexe. Isso quem me falou foi, digo para ti do coração, foi um dia que eu voltei para casa preocupado com a mensagem. O próprio Deus colocou na minha consciência. Semente plantada não pode se mexer, porque senão ela não cresce, ela não morre, ela não vai germinar. Então, esses dias eu estava fazendo, tu sabe que eu estou passando um tempo de mudança na minha casa, e eu estava fazendo uma mudança ajudando meu pai a colocar algumas coisas na caixa de livros dele, de anotações dele. Meu pai é um servo de Deus. E ele pegou uma sacola cheia de papéis que ele escreveu ao longo dos anos. Meu pai serve a Deus há quase 40 anos. E eu olhei assim para ele, meu pai, tu sabe o que é isso aqui? Ele olhou, são os estudos que eu fiz, anotações, pregações que eu anotei, que eu ouvi. Eu disse, não, isso aqui é a quantidade de palavras que Deus te entregou. Então, se nós olharmos para trás, o que a gente construiu em termos daquilo que Deus nos entregou e a gente entregou, nós temos que ficar feliz. Entende? Nesse sentido, até eu estava pensando uma coisa agora. Às vezes a gente acha que tudo que Deus nos dá, que a gente entende que é o Espírito Santo falando no nosso coração, a gente acha que tudo é para entregar para as pessoas. Não? Mas muita coisa é só é Deus falando conosco sobre a nossa situação, sobre mudança. Não que não seja uma palavra que vá um dia ser pregada para outras pessoas. Pode ser, mas às vezes aquela palavra ainda está no teu coração, mas ainda está um pouco verde. Aí quando vê, tu vai te aprofundando, e realmente aquilo ali começa a ficar pronto para gerar fruto em outras pessoas. Eu tenho essa mesma caixa do teu pai aí. E a minha letra é horrível, né? Então é muito fácil saber que fui eu que escrevi. Eu tenho até aqueles caderninhos de armazém de fiado. Entendi. Escrito ali várias palavras, várias situações, alguns estudos, né? Eu gosto muito de salmos, como tu bem sabe. Sim. Então eu tenho até uma anotação que é só sobre salmos de Asaf, que é um salmista que eu admiro muito. Sei que Davi é o principal e salmos lindos, mas Asaf os salmos de Asaf, eles são a maioria são salmos didáticos, ou seja, ele tem alguma coisa para te ensinar, né? Então é uma das características que me pega muito, porque quando eu leio os salmos de Asaf, ele sempre tem alguma coisa para me mostrar, para me corrigir. Então teve um momento que eu escrevi todos os salmos dele num papel, e depois fui botando ali sobre qual assunto cada salmo tratava, né? E
ali, essas anotações eu também me encontro. E às vezes eu tô lá sem fazer nada, vou mexendo nas minhas coisas, encontro aquilo de lá e mergulho de novo naquilo que eu já mergulhei várias vezes, né? Mas Deus sempre renova, sempre nos dá uma outra visão, ou nos dá algo um pouquinho mais além do que a gente já tinha ido. Né? É o petróleo do pré-sal e um petróleo mais profundo, né? Isso. Se cavar mais, eu acho que a palavra de Deus, uma das características da palavra de Deus é que a palavra de Deus ela é infindável, a palavra certa é essa. Ela é infindável. Então, quanto mais tu te aprofunda na palavra de Deus, nós aqui fizemos questão de trazer a palavra de Deus para esse momento, mais tu te conhece, mais tu conhece a Deus, mais tu te alimenta. Hoje nós somos surpreendidos aqui. Isso. Nós chegamos aqui hoje, fomos surpreendidos com a surpresa que nosso amigo Maicon, que é dono da Sonido. Que é espanhol, né? Isso. Soniro. É isso. E nós ganhamos aqui um presente do nosso amigo Maicon aqui, um panetonezinho, muito gentil, muito última carinhoso. Gravação do ano, né? Última gravação, a nossa primeira gravação do ano 2024, mas acaba sendo a última porque a gente porque na verdade nós estamos gravando hoje, dia 18 de dezembro. Porém, nós vamos lançar na primeira semana de janeiro. Se você estiver no ano de 2025, Deus te trouxe até aqui, é porque você vai acompanhar esse podcast. Então, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Sem esperar repercussão, sem esperar... É óbvio que faz parte, né? Mas sem esperar, nós não estamos galgando sucesso, né? Mas que Deus chegue a muitos corações através das nossas vidas. Mesmo sabendo que eu sou pequeno, limitado, de repente não, com certeza, tem outras pessoas muito mais preparadas que nós. Com certeza. Né? E a gente se inspira justamente... Esse trabalho aqui, ele é um trabalho que não é uma cópia, mas a gente tem inspirações, claro. Né? Eu vou dar um exemplo, tu pode dar um exemplo daquilo também que tu gosta. Eu gosto muito de ver os conteúdos do pastor Judson de Oliveira, que é um irmão que tem um trabalho também na parte de louvores, mas hoje é uma referência no Brasil e nos Estados Unidos, como alguém que tem a essência da adoração e transformou isso para dentro de uma palavra muito poderosa. Né? O Judson, o Hub, né? O Hub Podcast. O Dizescope. Né? O Douglas Gonçalves. São irmãos que têm nos inspirado muito nesse tempo. Né? O Judson e o pastor Genival Bento têm uma característica muito interessante os dois. Eles não conseguem falar muito tempo de Deus sem chorar, né? O Judson, ele é mais... de uma leva mais batista, assim, né? O pastor Genival Bento é pentecostal, eu acho que é Assembleia de Deus do Brás, Madureira. Só que o Genival Bento também, ele começa a pregar um pouquinho, daqui a pouco ele já está chorando e isso é maravilhoso, porque falar acerca de Deus, da palavra de Deus, é dessa maneira mesmo. Até agora, eu estava falando sobre essa questão de pessoas preparadas, né? Lembrei de... Lembrou da mesma coisa? Esse é clássico. Esse a gente nós temos que repetir todo o conteúdo. Nós vamos tentar repetir isso. De Amós, né? Amós 7. Não sou profeta, não sou filho de profeta, não tenho papiro de profeta. Sou só um boiadeiro, cultivador de sicômoro. Mas tenho outras funções, né? Porém, o Senhor me mandou falar ao povo de Israel. Então, é um versículo maravilhoso, olha. Os reis até falaram para ele, vai comer pão em outro lugar, ou seja, vai ser alimentado por outras pessoas, profetiza em outro lugar, eles que te alimentem. Ele tem um encontro com Amazias, né? E o Amazias praticamente vai destrinchar ele, que Amazias, acho que se eu salvo engano, ele era o sacerdote, ou o sumo sacerdote da época. E ele chega e tenta destrinchar quem é o profeta Amós. Amós diz, olha, não sou profeta, não sou filho de profeta, sou só um boiadeiro, cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me chamou e disse, vai e fala ao meu povo Israel. Se um dia chegarem para nós, meu irmão, e perguntar quem são vocês, nós dissemos, olha, nós somos apenas servos de Deus que temos uma palavra no coração. Isso para mim eu sou muito grato por ser pequeno, cara. Se tem uma coisa que não mora no meu coração, nem em questão eclesiástica e nem em questão financeira, pode parecer burrice. Eu já briguei com muita pessoa por causa disso. Mas tudo que eu tenho hoje, para mim,
é o suficiente. Eu não sou uma pessoa que me deslumbra com o melhor carro, com a melhor casa, porque eu saí do nada, cara. Olha tudo que Deus fez na minha vida. Tu me conhece ali já um pouco depois já de Deus estar transformando a minha vida. Amém. Mas eu não tinha nada, cara. Tudo que eu tenho foi Deus que começou a transformar a minha vida. Eu era um cara que eu não tinha profissão. Eu não tinha mais família, porque meus pais se separaram. Eu morava na casa de um, na casa de outro. Quanto tempo eu caminhei no sol aí sem receber nada. Também, por justiça, também sofri um pouco pelas minhas próprias sementes, porque a semente ela te persegue, né? Uhum. Então, sendo boa ou sendo ruim, eu plantei uma semente ruim, colhi, mas depois que eu colhi, eu tinha entendido que o mesmo Deus que nos abençoa, ele é o mesmo Deus que nos corrige. Sim. E eu necessitava de correção. Só que aquela correção não me fez morrer, né? Não tenho morrer para viver. Sim. Eu tinha que morrer, eu tinha que deixar de ser o Natan orgulhoso, o Natan arrogante. E Deus teve que me pisar, ou deixar ser pisado, para que eu recebesse uma transformação. E hoje, quando eu penso assim na minha família, na minha esposa, na minha bebê, em tudo que, até nesse momento aqui mesmo, não no momento do podcast, mas no momento de entender que eu consegui compreender o Evangelho de Cristo e que às vezes eu estou atendendo um cliente ali, do nada o cliente fala alguma coisa, está sem esperança ou não consegue entender e eu tenho uma palavra para aquela pessoa, porque daí vem aquele negócio, né? É muito, nossa, como é maravilhoso estar nos cartazes e pregando em grandes igrejas, mas às vezes a grande transformação que Deus faz através da gente, muitas vezes é no oculto. É com uma pessoa, em um lugar, às vezes no pior mercado que tu tinha para atender, às vezes é um cliente que tu nem vai com a cara dele, mas Deus preparou um momento para que tu pudesse ser fonte na vida daquela pessoa. Eu sou suficientemente... como é que eu vou dizer? Tudo que eu tenho é o suficiente para mim hoje. Tudo que Deus faz para mim daqui para frente, para mim é só benefício. Deixa eu te falar de um personagem bíblico que eu amo muito, que é o apóstolo Paulo. Ele teve que aprender também, o apóstolo Paulo teve que aprender a viver no anonimato por uma média de 10 anos. Sabe o que é o anonimato? Que ninguém bate na tua porta para abrir uma agenda, para te chamar para um culto. Paulo passou isso dentro da sua casa, em Tarsis. A Bíblia vai dizer que ele fica 10 anos recluso. E a partir desse momento, um dia, Barnabé foi convidado a descer para Antioquia para ajudar a igreja de Antioquia, que estava se iniciando lá em Atos capítulo 13. E ele se lembra de Saulo. Desce a Tarsis e bate na porta de Saulo. E ali começa o trabalho missionário de Saulo, que foi como um auxiliar de Barnabé para a igreja de Antioquia. Esse homem, que depois de 3 viagens missionárias, na cadeia de Filipos, na carta aos Filipos, ele já estava preso, ele vai dizer aos filipenses: eu aprendi a conviver com satisfação, tendo muito e tendo pouco. E entender que um dia eu precisei ser pequeno, mas um dia o Senhor lembrou de mim e me levou para o trabalho que ele precisava da minha história e da minha vida. O que Paulo nos ensina? O meu começo no anonimato me ensinou a, quando eu tiver a fartura, eu ser satisfeito com ela, mas também quando eu passar necessidade, porque ele passou privação. A Bíblia vai falar que ele passou privação na sua própria carne. Ele aprendeu também ali naquele momento a ter satisfação. Então esse sentimento do servo nos leva a entender que quem está nas mãos de Deus é alguém que invariavelmente vai andar no tempo de Deus. E no tempo de Deus, este alguém que começou pequeno
vai ser muito útil para frutificar. E uma coisa que tu falou, ser fonte na vida dos outros. E é isso que nós queremos a partir desse trabalho, a partir do que nós estamos tentando expandir no reino de Deus, é ser fonte na vida de todos aqueles que nos acompanham. Eu tenho algo sobre isso. Só vai lá, vamos antes de te apresentar. Que já vai passar aqui pra gente. A gente quer apresentar uma coisa muito especial. Nosso pastor fala uma coisa, exatamente, ele fala uma coisa muito importante, ninguém faz nada sozinho, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. E nós aqui hoje temos quem, hein, meus amados? Novo piso, lixamento de parquet, pedras, todo tipo de renovação para assoalhos, né? Colocação de parquet também, com laca, com sinteco, produto também à base da água, né? Eles têm tudo, né? Aqui também nós temos o nosso amigo Júnior, do Telejuna. Você que está assistindo hoje, bateu uma fome de uma massa, bateu uma fome de um nhoque. O Júnior e a Bruna, para ser Júlio, justo, né? É a Júnior e a Bruna, né? É, a Bruna. Eu não junto os nomes deles. Ah, é o Júnior, exatamente. Os nossos irmãos também acreditam e estão ajudando o nosso trabalho aqui nesse início. É excepcional, não é bom. Não é bom? É excepcional, é excelente. Excelente. E aí temos também... A Zularei Beads é da nossa amiga Caroline. Carol. Que o esposo dela eles são grandes amigos nossos. O Bis provavelmente daqui a uns dias estará aqui. Acessórios personalizados, né? Ela faz de tudo, lembranças de igreja, faz chaveiros para as meninas, tiaras, para bebê prendedor de bico, aquele stopzinho bonitinho. Ela também faz um trabalho excelente, artesanal, né? 100% artesanal. Maravilha. Então nós queremos agradecer a todos os irmãos que estão nos ajudando nesse trabalho e para nós é uma grande alegria também caminhar com vocês a partir desse momento. Eu estava lembrando ali que estava falando sobre ser fonte na vida de alguém. Eu, na verdade, inspirado pela tua pessoa, né? Como eu nasci numa fluente e cresci muito Velho Testamento, não que seja ruim, Não. Mas sempre fui mais leitor do Velho Testamento. Na verdade, não tinha muito compreensão, né, sobre o Novo, nem sobre... Eu sempre fui bom leitor, mas eu tinha dificuldade de juntar as coisas, né? Demorei um pouco para entender. E agora eu leio muitas cartas de Paulo, inspirado por ti, né? Pela admiração por Paulo. Coisa boa. E daí eu tenho uma coisa que tem me chamado muito a atenção, né? Primeiro que a questão de Paulo ser tudo que foi na vida de Timóteo. Segundo, a grande... Não dá para dizer grande, mas tem uma certa diferença entre 1 Timóteo e 2 Timóteo. Muito clara, né? Uhum. Porque, na minha visão, depois daí tu que é mais especialista, me fala. O 1 Timóteo ele é uma carta mais pastoral, né? Uma carta de orientação, assim como o Tito. Sim. Até uma carta que, quando se passa ali um discipulado, algo para preparar um presbítero, um pastor, é uma carta bem falada, bem lida, porque é uma instrução de Paulo a Timóteo, falando para ele como levar a igreja, como conduzir, como também admoestar, como tratar. Já o 2 Timóteo é uma carta muito íntima. Eu, particularmente, quando lia 1 Timóteo, que eu tenho uma facilidade de entrar para dentro do texto, eu chorei muito 2 Timóteo. Porque é muito claro que ali eles já se conhecem há muito tempo, que o que Paulo fala não é uma saudade... Até ele fala sobre a fé não fingida de Timóteo, e ali também tem um amor de Paulo, um amor não fingido. Tu vê que é uma coisa realmente... que ali já tem um tempo de mesa. Sim. Né? Ali eles já não são meras pessoas que se conhecem. São pessoas que se conhecem profundamente. Acho que a característica mais especial, acho que de Paulo e Timóteo, e vamos fazer alusão a essa segunda carta, eu acho importantíssimo. É uma carta muito sentimental, porque nessa carta de 2 Timóteo, essa com certeza, a 1 Timóteo eu não me recordo pela cronologia, mas essa carta de 2 Timóteo, Paulo já estava sentenciado a perder a cabeça. Sim, foi escrita na prisão. Não, e já com a sentença dada. Paulo passa um tempo preso, ainda recorrendo, mas nessa 2 Timóteo, realmente, segundo uma informação que eu vi há muito tempo atrás, a segunda carta a Timóteo, ela terminou de ser escrita por Paulo 2 meses antes dele ser decapitado, porque ele já estava com a sua sentença dada de morte.
Imagina o contexto de um homem velho, segundo alguns estudiosos já doente, numa prisão, numa masmorra quase que subterrânea, não tendo contato com ninguém de fora, apenas poderia se comunicar por carta. E terminando a sua vida pedindo uma capa, pedindo pergaminho. E leva essa carta justamente a essa figura chamada Timóteo. Paulo vai chamar ele de meu filho. A paternidade espiritual, seja ela de liderança, seja ela de liderança de departamento, liderança de igreja, ou até de liderança de visão espiritual, a paternidade espiritual não se constrói se não for na mesa. Então, o tempo de mesa que Paulo conhece Timóteo ao ponto de poder se abrir como ele se abriu. Paulo vai reclamar daqueles que deixaram ele nas apelações que ele fez. Ninguém me assistiu nos meus momentos de apelação, porque Paulo era um advogado, Paulo conhecia a lei romana, por isso que Paulo se defendia a si próprio legalmente, porque Paulo tinha essa característica. Mas por que Timóteo? Por que não Lucas? Lucas, Paulo entregou a maioria do livro dos Atos dos Apóstolos. Foi Paulo que redige para Lucas escrever. Paulo narra isso para ele, né? Então, e Lucas também participa de muito do livro dos Atos dos Apóstolos. Mas por que esse menino especial, que ele chama de filho, a qual Paulo escreve uma carta tão íntima ao ponto de se abrir e dizer, olha só, eu quero te contar até as minhas decepções ministeriais e pessoais. De repente até... Então, até de repente, de irritação, né? Claro, ele tava se abrindo para Timóteo. Olha, Timóteo, quem sabe tu nunca me viu reclamar de nada, Timóteo. Mas agora tu vai me ouvir. Aqueles fulano, ciclano e beltrano que eu trabalhei, que eu ajudei, esses, Timóteo, não me assistiram nas minhas apelações. No primeiro ele chega a dizer, entreguei na mão de Satanás. Alguns complicados. Conta a história aqui, um extra bíblico, lógico, conta a história que um desses que ele entrega... ele usa essa expressão, entregam a mão de Satanás, os que entregam ao seu esconderijo em um momento de fuga naquela história na história de Roma ali, aqueles momentos difíceis que ele viveu. Mas pegando esse gancho que tu falou sobre mesa, paternidade e exposição, isso tem tudo a ver com o que nós estamos tentando expor aqui a você que nos assiste, tu sabe muito bem disso. Porque mesa, meu amado irmão, mesa é o lugar de expor as vulnerabilidades de quem senta nela. Então eu sento na tua mesa, tu senta na minha mesa, e a gente está ali para expor as nossas vulnerabilidades. E eu vou lembrar de uma passagem, você vai lembrar. Os discípulos estavam encerrados naquela pós-ressurreição de Cristo, corria um burburinho que eles tinham roubado o corpo dele do sepulcro, e ele, de forma miraculosa, atravessa as paredes e entra onde eles estavam. Tomé, naquela incredulidade, será que realmente é ele? Será que não é? Eu só vou acreditar se eu ver, se eu tocar. O que ele faz diante de Tomé? Ele abre as suas vestes e mostra as suas marcas. Paulo, na segunda carta ao Timóteo, ele abriu as suas vestes e mostrou as suas marcas. Tempo de mesa, meu amado irmão, é lugar de mostrar as nossas marcas. É por isso que a gente se preocupa muito com a qualidade da mesa, onde a gente senta e onde a gente abre. Tu tem a tua mesa estabelecida na tua família, eu, com a graça de Deus, estou montando a minha mesa daqui a um tempo, mas é algo que é muito, muito, muito criterioso. Quem senta na tua mesa, quem faz mesa contigo, quem tem intimidade contigo, tu tem capacidade de abrir as tuas marcas para ele? Essa pessoa consegue se abrir para ti? Paulo abriu as suas marcas para Timóteo. Cristo abriu as suas marcas para Tomé. Você quer ver? Eu vou te mostrar a minha vulnerabilidade. Olha, eu estou machucado. Eles me machucaram. Eu ressuscitei, mas as marcas estão aqui. Então o tempo de mesa que Paulo e Timóteo tiveram, e não necessariamente a mesa, objeto, o table, não estamos falando disso, estamos falando do tempo de intimidade e de convivência era tão grande entre os dois que Paulo conseguiu escrever uma carta realmente, Timóteo, olha só, meu filho, eu vou te contar o que eu estou sentindo. Mesa, meu amado irmão, mesa para quem está aqui nos assistindo, mesa para quem está aqui hoje acompanhando o nosso trabalho. Mesa é lugar de mostrar as feridas.
Por isso, a mesa tem que ser um lugar onde só pode sentar com você aqueles que vão poder suportar aquilo que você carrega. Então, acho que Paulo fala isso para Timóteo e não fala para Lucas. Porque Timóteo sabia suportar aquilo que Paulo carregava de marca. A gente não pode também afirmar alguma coisa sobre Lucas ou sobre outros que passaram na vida de Paulo, tipo Barnabé, né, Silas. Mas uma coisa é, no nosso dia a dia, a gente vê que é muito explícito, que é a questão de níveis de intimidade. Né? E até também uma coisa que é muito difícil, graças a Deus, que Deus plantou isso no meu coração, a questão do perdão, né? Porque tem pessoas que em outrora fizeram parte disso conosco. Sim. Mas algo aconteceu no caminho que fez com que hoje, para nós, não seja saudável tê-las na mesa. O perdão chegou. O perdão, né? Liberta, né? O perdão é... Ele liberta, Porque vai. eu preciso continuar minha vida. Exato. Eu não posso ficar preso. Só que não quer dizer que eu tenha que novamente botar a mão no fogo. Né? Então, eu vou seguir, vou dar outras oportunidades, vou me decepcionar de novo, porque até acho que a gente estava falando sobre isso ontem até, né? Que não adianta a gente ficar querendo fugir de decepções. Não. Elas vão acontecer de uma maneira ou de outra. É que nem a gente fala, né? A questão de... Não vou usar essa expressão, acho meio feio, crente Nutella. Mas eu acho que assim, a geração atual envolve velhos e novos. A geração que vive hoje o evangelho, ela tá muito preocupada em se livrar das argúrias do evangelho. Ela está muito preocupada em se livrar do peso da cruz. Ela está muito preocupada em se aliviar o tempo todo. O tempo todo eu estou buscando um conforto e se está difícil, eu já fico receoso, mas que evangelho é esse? Mas que cruz é essa? Mas que caminho é esse? E fica com aquilo criando até um complexo entre si, dizendo, poxa, quase que o povo de Israel, né? Nos tiraste do Egito para nos fazer morrer nesse deserto. Lá no Egito nós tínhamos cebola. Nós tínhamos pepino, nós tínhamos sepulcro para morrer. E Deus ali todo dia provendo maná, até o ponto que Deus manda o quê? Umas serpentes ardentes mordeu o povo diz, nossa alma tem fastio desse pão tão vil, reclamando da provisão de Deus todo dia, Deus provendo o pão, e Deus manda o quê? Serpente. Para quê? Para fazer o povo se humilhar e dizer, olha para o que eu estou fazendo para vocês. Aí Moisés, todo mundo sabe, ele vai lá, faz aquela serpente de bronze, o povo olha, o povo é curado, enfim. Então, uma coisa que nós falamos no início, às vezes Deus precisa usar conosco de pedagogia, né, para nos fazer olhar novamente para aquilo que ele tem feito para nós. Então o povo hoje está muito assim, ó, eu quero me livrar dos problemas, eu quero me livrar do confronto, eu quero ser confortável. Não é novo, né? Lembra que ontem a gente estava conversando e tu falou sobre Asaf? Ah, sim. E sobre o Salmo de número 73. 73. Né? Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, porém, pouco faltou para que me resvalasse os pés, porque eu olhava para os ímpios e via o quanto eles prosperavam, tinham saúde, a gordura salta-lhe os olhos, e vai seguindo, né? Daí ele chega lá pelo 15, 16, se eu não me engano, aí ele vai dizer assim... Vocês estão diante do melhor salmista que a gente conhece, vai lá. Até que eu me atinei com o fim deles. Certamente o Senhor lhes coloca em lugares escorregadios para que tropeçam e caiam. Então, tipo assim, não é uma coisa de agora, né? A tendência, na verdade, a nossa tendência humana é reclamar. Só que a pessoa que serve a Cristo, na minha concepção hoje, que pega e que vive o Evangelho, não é que ela, em algum momento, ela não vai fraquejar e que ela não vai saber para onde ir. É que em algum momento ela vai ter a fraqueza, mas ela vai ter um flash de realidade, um momento de consciência que vai lembrar ela do quanto Deus é poderoso, né? Assim como ele. Olha, Asaf era chefe de 30 mil levitas, né? Ele e os irmãos dele, Asaf, Emã e Jedutum. Foram separados pelo próprio rei Davi, que já era uma referência, né?
E daí ele se encontra nesse momento de reclamação, de importúnio, de dificuldade, mas daqui a pouco, até que eu matinei, até que eu entendi que é o Senhor, que o Senhor... E qual foi a resposta que Deus deu para ele? A resposta que Deus deu para ele é a resposta que todo aquele que vai olhar para o vizinho e dizer assim, a grama dele é mais verde, Deus diz para ele, eles já têm a recompensa deles, mas tu, Asaf, a tua recompensa sou eu. Eles não têm a esperança que tu tem. Exato. Então, é como se hoje tu chegasse para mim e dissesse assim, poxa, eu sei que o que Deus pode, o que Deus fez, o que eu posso dizer para ti, meu amado, olha para a cruz. Tu tem a esperança da cruz. No tempo da pandemia ali, eu lembro que pessoas sem consciência, né? Até que bem na época da pandemia faleceu. Eu não lembro se os dois foi por causa da pandemia, mas faleceu o irmão Lázaro e a Fabiana Anastácio. E daí eu lembro de ter visto vídeo de pessoas falando assim, tá, e agora cadê Deus? Por que Deus não curou eles? Sim. Só que esse é o tino que as pessoas não entendem. Que o morrer é a glória. Tu vai encontrar com Deus. Tudo que tu quer é viver esse momento de encontrar com Deus. Então, para ti não importa muito a vida que vai deixar de viver. O importante é que tu viveu intensamente a busca pelo Senhor, ainda que não tenha sido com as maiores riquezas, com os melhores carros, né? Porque isso se torna insignificante quando a gente entende o propósito de Deus. E foi aí que Paulo também disse lá também aos Filipenses, e, tipo, ao entender toda a vida dele, naquele momento de prisão e de consternação, ele entende o que é o seguinte, o lucro da minha vida eu já vivi, eu vivi Cristo. Então agora, se eu morrer, eu vou só ganhar. Então, a minha vida era Cristo e o meu morrer agora é só ganho. E ele vai falar. Por quê? Porque eu aprendi a estar satisfeito com todas as coisas, sendo na fartura, sendo na miséria, porque posso todas as coisas em onde? Todas. Né? Todas. Naquele que me fortalece. Então, a satisfação do cristão no momento da angústia, e lógico que isso a mesa ajuda muito o momento da comunhão da mesa, ele é um momento em que você vai pegar alguém com uma vida com esse tipo de consternação, é muito mais eficiente o tratar, né? Até ouvi uma frase esses dias que eu gostei muito, não há discipulado sem mesa, né? Então a mesa é um lugar do tratar, né? A mesa é o lugar de tratar a dor, tratar essas ansiedades e essas fraquezas que o ser humano carrega consigo, e de apresentar, não, olha só, tudo posso naquele que me fortalece, porque Paulo viveu, Asaf viveu, bom, Davi viveu, a gente vai olhar todos os homens de Deus, Elias viveu, grandes consternações, o próprio Cristo chegou a suar sangue, que é uma condição humana que ele tinha ali naquele momento de gerar, de tamanha angústia, mas ele creu, e aí Paulo creu, todos creram naquilo que Deus estava fazendo através da vida deles. Então, acredito que a mesa tem o poder também de curar, gerar esta cura naqueles que estão sobre ela. Exato. Uma coisa, meu irmão, que a gente fala muito, uma coisa que me preocupa muito, né? Não sei se você sabe, que está nos assistindo aqui, vou pegar nessa aberta aqui. Esse rapaz aqui, o Natan, nós servimos a Deus como diácono na nossa igreja, o Natan agora está indo para um outro processo, né? Louvado seja Deus. E o Natan é líder de jovens. Eu já acompanhei o trabalho do Natan como líder de jovens em outra igreja, nós congregávamos juntos e agora novamente. Então, falar com jovens é desafiador, comunicar com jovens, né? Encher um jovem, eu acho que deve ser bem desafiador encher o jovem de palavra. Graças a Deus a gente está tendo alguns sucessos, né? Louvado seja Deus por isso. Mas é uma coisa que me preocupa muito, meu irmão. A gente fala muito sobre isso, sobre qualidade de mesa, né? E eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, sobre a tua visão como líder de jovem, né? Como que está hoje em dia a qualidade da mesa dos cristãos, da atual geração a qual nós convivemos. O jovem hoje
primeiro que a geração é diferente da nossa. A nossa geração foi uma geração mais de... O pai... A gente não tinha esse negócio de, eu não quero, é do meu jeito. Não, era do jeito do pai e da mãe, ou era do jeito do pai e da mãe. A gente não tinha opções, né? Hoje o jovem já foi educado, de repente, até dá para falar que pode ser por gerações, como de repente nós, ou pessoas um pouco mais velhas que nós, foram criados sobre esse jugo de vai fazer o que eu tô mandando e acabou. Uhum. De repente ela pensa, não, eu não vou educar meu filho dessa maneira. Eu vou ser um pouco mais leve. Só que, de repente, essa leveza também gerou jovens um pouco mais mimados, um pouco não tão preparados para o desafio. Isso, claro, muda de pessoas para pessoas, mas hoje em dia tu tem vários desafios que outrora a gente não via tanto nos jovens, pelo menos eu não presenciava tanto. Na minha juventude eu sempre vi pessoas alegres, felizes e tal. Os jovens têm isso hoje, mas eles maqueiam um pouco. Uhum. Eu, no meio dos jovens que hoje a gente pastoreia, eu e minha esposa, eu tenho jovem com ansiedade, eu tenho jovem que... Tu tem jovem recém-casado? Tenho jovem que chama a atenção porque ele quer... Sim. Né? Não é que ele quer ser o centro, mas ele não gosta de não ser notado. Isso, exato. Então, tu tem essas várias nuances dentro deles. Assim também, claro, tem jovens que também se escondem atrás do trabalho. Eu tenho jovens que são excelentes, muito capacitados, mas se tu parar para conversar com eles um pouquinho, eles começam a chorar e se desesperam. Porque, na verdade, aquele trabalho incessante que eles vivem, tanto ministerial quanto na vida cotidiana deles, aquilo ali é uma maquiagem para o que eles realmente vivem de dentro de casa. Porque, às vezes, tem jovens que têm 18, 19 anos e eles já estão vendo que se eles não tomar uma posição dentro de casa, não ter realmente uma atitude de homem ou de uma menina, uma mulher, que os pais não conseguem mais ir à frente, não conseguem mais evoluir. Eu tenho essas não posso Esses dizer dificuldades. São desafios, né? Porque tem uma oração, eu sempre faço, desde que a gente começou a liderar jovens em outro ministério, e a minha oração é sempre a seguinte: que o Senhor nos dê capacidade, sabedoria e estratégia. A estratégia é muito importante, porque se eu pedir só sabedoria, Deus vai me dar sabedoria e tal, mas de repente eu não sei como aplicar ela. Agora, quando Deus me dá estratégia, ele vai... E cada um, dentro desse monte, acho que nós temos no grupo 24, e cada um, às vezes, tu tem que usar de uma estratégia. Então, agora nesse ministério, 2 anos mais ou menos de liderança dos jovens, e as estratégias mudaram, né? Eu vivi um tempo que a gente fazia devocionais, domingo de manhã, de 15 em 15 dias, e esse tempo foi muito bom, né? E para mim foi... Devocional vai muito naquilo que a gente está trabalhando aqui. O devocional é um tempo de mesa. Isso, exato. E os jovens não estavam acostumados com isso. Sim. E o que mais me admirei neles é que, eu até falava isso muito na igreja, que a gente não prometia para eles, vem domingo de manhã aqui, vou fazer um devocional 9 horas da manhã e vai ter café, vai ter pipoca, não. Vem que vai ter palavra e oração. Sim. E eles vinham. E eu procurava convidar pessoas, amigos, que não fossem lá trazer uma palavra com aquela eloquência do culto, né? Apesar de ser algumas pessoas pentecostais, sim, mas que tivesse uma palavra mais de instrução e tudo. E foram vários, assim, alguns também eu deixei Deus falar através de mim com eles, e a gente conseguiu fazer com que eles tivessem aquele processo. Depois isso se tornou cansativo, então eu tive que tratar com outras estratégias, outras maneiras. Também tem a questão do cansaço. Há algum tempo eu vivi um tempo de cansaço, que tu às vezes tem boas ideias, mas não consegue, teu corpo parece que não acompanha, porque
eu tive mudança de emprego, várias mudanças. E para esse ano agora que a gente vai iniciar, Deus já tem me dado outra estratégia. Então, na verdade, com o jovem, primeira coisa que eu vejo, tu não pode olhar para, que nem tem no YouTube, né? Vários líderes falando, mas não é uma coisa padrão. Uhum. Tu não pode padronizar porque são grupos diferentes, são pessoas diferentes, às vezes culturas diferentes, porque o Brasil é gigante. Criações diferentes, Exato. né? É que nem, por exemplo, só um parênteses, né? A gente ali convive com jovens que são filhos de pastores ao lado de jovens que se converteram e vieram do mundo com as suas próprias... Não tem uma família estruturada dentro da igreja. Isso. Como é que tu vai padronizar uma régua para os dois? Não, tem que entender. A cada um tem as suas próprias idiosincrasias, os seus próprios complexos. E aí vai o que tu falou, o líder tem que compreender. E é isso que a gente... E tu falou uma coisa importante agora, que é a questão dos pais. O pai, ele faz muita diferença para o trabalho do líder. Sim. Porque se um pai... o pai não passa confiança no líder, a credibilidade... O jovem ele não vai acreditar no líder, ele não vai levar ao sério o que o líder fala. Agora, a partir do momento que um pai respeita, que mostra para o pai que... Né, e eu até vou te dizer, falo isso mais por outras pessoas, porque graças a Deus no nosso ministério os pais são de tocar para frente, né? Tanto que todos os eventos que a gente faz, a igreja inteira participa. É um mover disruptivo, realmente. Na verdade, acaba que uma frase que eu uso muito é que os jovens são o vigor da igreja. Então, se os jovens estão fervorosos, alegres, a igreja se alegra. A gente viveu muito esse ano passado, o primeiro congresso que nós estávamos à frente, a gente viveu muito isso. A igreja estava numa época um pouco desanimada e foi um estopim assim para que as coisas passassem a acontecer. Não é mérito nosso, é mérito de Deus que nos deu estratégia e que a partir daquele momento as coisas começaram a acontecer. E uma coisa até, só para findar, vai lá, que Deus tem me falado nesses últimos dias. Eu falava para Deus assim, Deus, eu preciso fazer tal coisa, mas eu precisava que o Senhor preparasse um líder de jovens para eu poder fazer isso. E daí, em vários momentos, eu converso muito com Deus em cima da minha moto. Eu sou vendedor e eu viajo 2 dias por semana, eu viajo para o litoral. Então, dá mais ou menos ali, pelo menos 100 quilômetros em cima da moto, e em cima da moto eu converso com Deus direto. E um dia eu falava com Deus, até tinha ouvido uma pregação na AD Matriz, Parque da Matriz aqui, pastor Marciano Silva, e ele falava sobre que a gente necessita de parar de achar desculpas e entender as ferramentas que nós temos nas mãos. Foi no momento que Deus falou para mim assim, tu tá querendo se livrar da juventude, botar um outro líder, mas na verdade a juventude é a ferramenta que eu te dei para fazer isso que tu quer fazer. Assim, então, eu entendo. E Deus, ele nunca deixa a gente só. Às vezes a gente não quer ouvir, às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. E Deus fala ali, entrega às isso. vezes Deus... Maravilha, nem sei. Já fez tudo, só que a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Só que do nosso jeito pode até parecer mais bonito, mas pode ter um grande tropeço ali na frente. Agora, quando Deus faz, mesmo parecendo que não é a maneira que tu quer, com certeza é perfeito. Sabe que nós já estamos nos encaminhando para o fim aqui, daqui a pouco nós vamos apresentar novamente os nossos amigos aqui, apoiadores, e graças a Deus, e a gente agradece novamente, porque são todos pessoas que também servem a Deus. Mas é uma coisa que uma vez tu me mandou um print de uma conversa que tu teve com os teus liderados. E o WhatsApp, um grupo de WhatsApp, é um tempo de mesa também, onde você expõe uma demanda e eles te retornam com as suas respostas, né? E eu percebi naquele dia ali que a qualidade, nós estávamos falando sobre qualidade de mesa na figura de Paulo e Timóteo, a qualidade de mesa que tu tem com eles, a qualidade de intimidade espiritual que tu tem com eles, tá gerando um fruto que as respostas são respostas que às vezes a gente não ouve em pregações. E de pessoas que estão há 30 anos no evangelho. Exato, são pessoas que... né? Porque dos jovens ali, como tu citaste, tem jovens que nasceram na igreja, mas eu tenho pelo menos 60% Sim. de jovens que estão chegando agora. Exato. E a percepção é a mesma.
Por isso que a gente quer encerrar essa parte desse episódio aqui e nesse tempo final abordar essa parte. Como que está a qualidade da mesa dos cristãos dos dias de hoje? Até eu digo mais assim, como um líder de jovem, como é que tu tá tratando as coisas com os teus jovens? Como alguém que manda e que orienta eles, como alguém que só gere, como se fosse só uma empresa, como se fosse uma empresa. Só pelo operacional? Ou tu tá sendo um pai que nem Paulo foi para Timóteo. E daí tu vai ter que, já que Deus te deu essa demanda e ela é difícil, tu vai ter que ter coragem e ordenar um tempo para pegar e entender a característica de cada jovem. Eu procuro fazer muito isso. Qual é a característica desse jovem? Assim, assim, assim. E eu não mando mensagem para eles, quando eu mando individual, eu não mando uma mensagem, copia e manda para todo. Não. Cada um tem uma linguagem. Eu faço isso com meus clientes, por que eu não vou fazer com os jovens? Entende? Por que para ganhar dinheiro eu vou pegar e vou fazer uma mensagem específica para cada cliente, porque eu sei que cada um necessita de uma coisa? Por que eu não vou fazer isso com os jovens se eu sei que cada um tem uma linguagem e uma maneira de ser atingido? Né? A gente não quer demandar tempo, às vezes. Às vezes a gente é preguiçoso. A gente não quer usar as ferramentas que Deus nos deu? Não foi isso que tu disse? Certo tempo atrás, Deus me deu uma palavra chamada 3 meses. Já é mais de 1 ano e meio que Deus tem ministrado isso na minha vida. E existe a mesa em que Cristo é conhecido. É a mesa de Emaús, onde ele entra e pelo ato do partir do pão, ele se revela e eles dizem, mas era ele o tempo todo. Existe a mesa que Cristo passa e ele tem que virar ela de tanta vergonha que ele olha, que é a mesa do templo. Eles estão fazendo do templo lugar de comércio, negócios. Aqui não estamos aplicando nada nessa palavra, mas é uma mesa de religiosos que Cristo teve vergonha. E tem a terceira mesa, que é a mesa que é a grande maioria, a qual Cristo não está. É a mesa lá da igreja de Laodiceia, que ele está até do lado de fora da porta. Ele não está nem dentro. E ele está ali batendo, desejoso. Eu quero entrar, eu quero fazer ceia contigo, eu quero ir para a mesa contigo, porque é na mesa que eu vou ser conhecido. 3 mesas. Primeira mesa é o lugar onde Cristo é conhecido. Segunda mesa é o lugar onde Cristo tem que ter prazer de sentar e não passar e ter vergonha. Terceira mesa é o lugar onde Cristo senta e ele não fica do lado de fora da porta. Por isso que esse trabalho, meu amado irmão, você que está nos assistindo, nós queremos enfatizar que esse local que nós estamos aqui é um local de uma mesa onde já há 8 anos essa mesa acontece. Mas a gente quer passar isso para você. Nós queremos enxertar isso na sua consciência. Mesa tem que ter qualidade. Áquila e Priscila receberam a igreja se não me engano, a igreja de Roma, os romanos, acho que foram os coríntios. Mas Áquila e Priscila foram uma igreja que nasceu dentro da casa deles. Olha o tipo de mesa que eles tinham. Esses homens, essas mulheres saíam da mesa pronto para entrar na boca do leão, rindo e cantando louvor. Que mesa era essa, meu amado? O que era falado nessa mesa? Nessa mesa, Cristo não tinha vergonha. Nessa mesa, Cristo era feito conhecido. Nessa mesa, ele não estava do lado de fora da porta, não. Ele estava na mesa. E por estar na mesa, as pessoas tinham tanta referência de quem era o Cristo, que a casa de Áquila e Priscila se tornou o lugar de concentração de uma igreja. E a partir dali, a partir desta mesa, a partir desta casa, os homens e mulheres de Deus diziam, se vier leão, eu vou entrar na boca dele. Se vier cavalo, não tem problema passar por cima de mim, mas eu vou entrar naquela arena glorificando o nome do meu Senhor Jesus, a quem eu tenho esperança de salvação. Aleluia. Então, acredito que o nosso contexto maior é trazer qualidade. A mesa tem que gerar vida. As palavras da minha mesa, as palavras da tua mesa, elas têm que gerar esperança, elas têm que gerar salvação, elas têm que gerar regeneração, elas têm que gerar justamente vida naquilo que Deus nos deu. Então, que a partir desse momento, que esse trabalho que se inicia, no nome de Jesus, que seja para ser qualidade na nossa mesa também, cada vez mais, e todos aqueles que vierem aqui, a gente poder extrair também um pouco disso, né? Queria pedir perdão, que só depois eu notei que eu tenho que olhar para a câmera, né? Essa aqui. E, apesar de a gente estar há tanto tempo, a gente conversa, mas
a gente nota que tem câmeras, né? Então a gente, de qualquer jeito, apesar de eu não ser mais envergonhado, né, tímido, mas a gente se sente um pouco ainda se ajustando, né? Mas estou muito feliz pelo Maicon, né? Uma benção. Uma benção. Desde o primeiro dia que a gente teve aqui foi muito solícito. Abriu a porta para nós, né? Não, foi realmente muito bom. Que Deus te abençoe, teus projetos, tudo que, né, que tu almeja aí, que seja do plano de Deus. Quero agradecer também, né, não pôde vir minha esposa, porque por causa do tempo, por causa do meu bebê também. Que a Marissa, ela vem aqui, ela toca o terror aqui, né? Rapidamente, já que tá aqui nessa parte, fala para nós desse símbolo aqui. Esse símbolo aqui foi você que cunhou. O relógio aí foi feito pelo nosso amigo Pedro Samuel, que é o nosso amigo que está nos ajudando na parte de criação. Isso aqui, o relógio marca o horário da morte de Cristo, mais ou menos aproximadamente. A hora nona? Isso, eu procurei ali um relógio que tivesse esse horário justamente por essa simbologia, né? Amém. Vai aparecer aqui então os nossos amigos, né? Novo piso, lixamento. Novo piso, nós agradecemos. Lixação de parquesa, assoalhos, pedras. São excelentes. Dá uma procuradinha no Instagram lá, é Novo Piso. Novo Piso Lixamentos. Vai ser lindo. Maravilha. Esses são os nossos irmãos que congregam conosco, que também acreditam no nosso trabalho. Logo aqui vai aparecer também. Eles têm um slogan forte, hein? É? Nossa. Quando Deus é meu sócio, não existe concorrência. Não existe concorrência. Telejuna, nossos amigos Júnior e Bruna, nós agradecemos também a confiança. Excelente. Pena que não tem de noite. É só almoço. Né? Se você estiver assistindo meio-dia, entra no Instagram deles. Não, ele faz massas maravilhosas, nhoques maravilhosos, mas a laminuta também é sobrenatural. E gigante, né? Então a gente já sabe onde a gente vai comer. Uma laminuta dá para 2, tranquilo. Olha, maravilha. Azularei Beads, acessórios personalizados. Quer fazer um prendedor de bico com o nome do teu filho, com o nome da tua filha. Souvenir de igreja, congressos. Não, congresso, quer fazer uma lembrancinha top, é com a Carol. Maravilha. Né? Ali na igreja, ali agora no último congresso, a gente fez tudo com ela. Eu estou fazendo lembrança para os meus clientes com ela também. É um trabalho maravilhoso. Bênção de Deus. Muito obrigado, meus amigos, por ter esse projeto piloto aqui, né, esse episódio piloto. E queremos que você curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal e a gente quer abençoar a tua vida no nome de Jesus. Porque para nós aqui, tempo de mesa ele é necessário e tempo de mesa é o quê? Vida com Deus. É a vontade de Deus para nós. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Um abraço, até o próximo. Até mais.